Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje vamos conversar sobre escolhas. Como fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Como cristãos, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos caminhar segundo a sua vontade. E se eu tenho uma escolha para fazer, como que eu sei o que Deus quer? Se Deus quer que eu vá para esse caminho ou aquele caminho, se isso vem de Deus ou se não vem de Deus. Eu não vou enrolar, então bora pro assunto. Primeiro de tudo, como que nós conhecemos a vontade de Deus? Nós conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia, da sua palavra. A vontade de Deus não está escondida, está revelada. Então, quando eu conheço a palavra, então eu conheço o pensar de Deus, o pensar do meu Pai. A Bíblia é luz para o nosso caminhar. Não é apenas para eu consultar quando me convém ou para eu buscar versículos isolados, mas ela me conduz a um caminho de vida, um caminho seguro, um caminho sábio. Então, através do conhecimento da palavra, nós temos discernimento, nós temos sabedoria para tomar as nossas decisões. Paulo diz aos Hebreus no capítulo 5 que é pelo exercício constante na palavra que nos tornamos aptos para então discernir o bem e o mal. Então, ou seja, quando eu conheço a palavra, quando eu tenho intimidade com a palavra, eu entendo então o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que agrada o meu Pai, o que não agrada o meu Pai. Então, conhecendo esses princípios, nós vamos ser, então, influenciados por eles nas nossas decisões. E é por isso que é muito importante meditarmos na palavra de Deus constantemente. Não apenas ler, mas guardar no coração para que possamos lembrar das promessas de Deus e sermos, então, influenciados e direcionados, pelos pensamentos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Segundo, lembre-se das escolhas feitas por Deus. Vamos citar algumas delas? Deus escolhe Abraão, já avançado de idade, para torná-lo pai de multidões. Deus escolhe Moisés, um improvável, tinha dificuldade na fala, era inseguro e pediu ele para ir lá libertar o povo do Egito. Deus escolheu Davi para ser rei. Davi estava escondido. O profeta Samuel foi na casa dele e foi apresentado os 7 irmãos dele, tudo com boa aparência, mas o critério de Deus não era a aparência, e sim o coração. E só depois chamou Davi. Ou seja, para o olhar humano, Davi seria a 8ª escolha, mas para Deus era a primeira. Por que não falar quando Jesus escolhe Paulo para ser um propagador do evangelho? Peraí, Paulo não era aquele, que antes Saulo, mas que perseguia os cristãos, que perseguia Jesus, e agora ele anuncia Cristo? As escolhas de Deus para o olhar humano parecem estranhas, parece loucura. E é isso mesmo que Paulo disse, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, aquelas que são desprezíveis e que não são, para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Então, o que é que nós aprendemos com as escolhas de Deus? É que o critério dele não é o mesmo que o nosso e nem do mundo. Ele não escolhe as coisas pelo que são, mas pelo que pode torná-las. Não é pela aparência, mas pela essência e pelo propósito. E é por isso que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos aprender com Ele. Nós nunca podemos ir apenas pela aparência, pela fama, pelo que nós vemos, entende, no exterior, ou pela realidade atual, mas sim pelo propósito. Lembra da escolha de Ló? Ló olhou para as campinas do Jordão e era tudo muito lindo, e ele foi. Mas era só aparência. Ele foi movido pela aparência. Então, sabe o que eu tô querendo dizer? É que hoje pode ser uma coisa e amanhã não ser mais. E hoje pode não ser e amanhã ser. Então, nunca use o principal critério, a aparência, ou o exterior, ou a fama, ou o que você está vendo. Mas busque entender o propósito de Deus para a sua vida e seja movido por isso. E também, algo muito importante, ore. Consulte o Senhor antes de tomar qualquer decisão, seja ela simples, seja ela muito importante. Tudo que nós colocamos diante de Deus no altar, sabe, o Senhor cuida, o Senhor dirige. E lembre-se também que você tem um amigo, um companheiro,
o Espírito Santo que te guia por toda verdade. Ele vai te dar a paz que vem dele para você escolher o melhor caminho. Ele vai te mostrar, ele vai te conduzir, ele não vai te deixar confundido. E lembre-se sempre que o que vem de Deus não tem confusão. A voz do Senhor não tem dúvidas, entende? E o Senhor não vai te responder de uma forma no qual você não entenda. Então é necessário termos intimidade com o Senhor e parar para ouvi-lo. Eu sei que às vezes nós estamos tão inquietos, preocupados, que nós não conseguimos nos concentrar para ouvir Deus, entende? Para orar. Mas é necessário que nós venhamos para esse lugar de quietude para que nós possamos identificar a voz do Senhor, entende? Calar todas as vozes para ouvir somente a dele. E outra coisa que pode ajudar muito quando você tiver uma decisão para tomar é conversar com outras pessoas, com pessoas que você se sinta confortável para se abrir, pessoas de Deus, pessoas que têm relacionamento com Deus, ou até pessoas que já passaram pelo que você está passando. E não é que elas vão decidir por você, a intenção não é essa, mas é para você ouvir algum conselho, sabe? Ou então isso pode te ajudar a clarear os seus pensamentos ou enxergar uma direção no qual antes você não estava conseguindo enxergar. Então, às vezes a gente quer guardar as coisas apenas para nós mesmos, mas isso pode fazer com que a gente perca a oportunidade de ouvir pessoas mais experientes e, sabe, de alguma forma ser ajudado. E por último, pense sobre as suas escolhas. Não anule, sabe, a sua responsabilidade de pensar e de escolher. Às vezes a gente não quer pensar. A gente quer que Deus já nos responda assim na nossa frente, ou então a gente quer fazer testes com Deus, tipo, Deus, passar um carro vermelho é da tua vontade. Se a pessoa for com a blusa branca na igreja, é da tua vontade. Ou então abrir a Bíblia aleatoriamente, o que cair é a vontade de Deus. Enfim, às vezes a gente se apega a essas coisas, a sinais, ou então que Deus mande um profeta e só assim eu vou entender o que ele quer. E a gente não pensa, entende? Sinceramente, eu não duvido que o Senhor use experiências específicas, né, para falar conosco. Se ele quiser falar dessas formas, ele pode falar. Ele conhece o nosso endereço e ele fala, ele faz o que ele quiser. Mas nós não podemos depender de coisas externas para ouvir Deus, entende? Ou então nós não podemos nos apoiar fielmente em certas coisas e ignorar o fato de que a vontade de Deus está revelada em sua palavra e que nós precisamos pensar. E nós precisamos também ter muito cuidado para não ser influenciados pelo nosso engano ou por qualquer coisa que diz ser de Deus. Então nós precisamos realmente ter discernimento, sabe? Para entender o que está vindo do Senhor e o que não está vindo e é só engano. Então eu sei que muitas vezes a gente quer ouvir o Senhor no vento forte, mas nós precisamos de maturidade na fé para entender que às vezes Ele vai falar na brisa suave. E amém. Então assim, o Senhor nos fez seres pensantes e Ele não vai tirar de nós a liberdade de escolher. Ele não vai tirar de nós a responsabilidade da escolha e a sua consequência também. Porque muitas pessoas querem ouvir algo de Deus, uma direção de Deus, ou querem que Deus fale o que elas precisam fazer para que tire essa responsabilidade delas. Então, beleza, foi Deus que disse e eu apenas fui. E às vezes tem pessoas que estão descontentes, entende? Ou culpando Deus por alguma escolha e com essa desculpa de que não, foi Deus que falou e eu fiz. E retirando essa responsabilidade delas. Então a real é que nós precisamos pensar, colocar tudo na mesa, analisar as opções, conhecer aquilo que Deus tem pra gente, sabe? Conhecer os nossos valores. E quando você for escolher, considere também aquilo que pode ser importante para a sua caminhada, aquilo que o Senhor já vem ministrado no seu espírito e saiba onde você quer chegar. Você já ouviu aquela frase de que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? Mas Deus, em Deus, nós temos uma identidade.
nós temos propósito, nós temos um destino, nós temos uma direção. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus sabia do seu propósito, Jesus queria fazer a vontade de Deus e ele não se perdeu nisso. Aquilo que não era importante, ele não colocou os seus olhos. E aquilo que era importante, aquilo que ele sabia que era a vontade de Deus, que aquilo fazia parte do seu propósito, beleza, ele passou, sabe? Ele não ignorou isso. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente quer fazer uma tempestade num copo de água, ou nós colocamos uma pressão que não é, sabe, tudo isso e que não precisa. É mais leve quando nós construímos algo com Deus. Então, Senhor, vamos escolher juntos? Vamos pensar juntos? Vamos sonhar juntos? Então, é sobre a gente ter um diálogo com o Senhor. No relacionamento, na intimidade. Eu sei que nós temos muito medo de errar numa escolha, de pegar um caminho que não era a vontade de Deus e talvez frustrar os planos de Deus, ou talvez colher lá na frente uma consequência ruim. Mas a verdade é que Deus está no trono. Deus está conduzindo toda a história, Deus conduz a sua história. Ou seja, Deus não perde o controle de nada. Deus é soberano e não é porque nós temos liberdade de escolha que isso anula ou diminui a sua soberania. E a verdade é que se Ele quiser, Ele pode intervir. Então, às vezes a gente escolhe alguma coisa ou vai por um caminho e a gente já começa a achar que vai ser de um jeito, mas talvez é totalmente ao contrário. E assim, às vezes o Senhor abre porta, o Senhor fecha a porta e o Senhor faz como Ele quer. Entende? Então, eu lembro muito bem de uma escolha que eu fiz, eu achava que essa escolha ia me levar para um lugar, para um caminho, e ela me levou para outro. Eu fiquei tipo assim, Deus, agora eu entendi o que o Senhor queria fazer. Então, às vezes, a gente tem uma coisa na mente, e a gente acha que vai ser de um jeito, e vai ser totalmente diferente. E sabe de uma coisa, até mesmo nos nossos erros, o Senhor usa para nos lapidar, para nos refinar, para nos ensinar. Então, o Senhor não desperdiça nada, nada está assim fora do controle dele. Então, mesmo que você tenha errado lá atrás, o Senhor pode transformar os nossos erros em bênção. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode transformar, Ele pode fazer tudo novo, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Ele e de acordo com o seu propósito. Então, bom seria se a gente, conseguisse ver toda a história, mas a gente não vê e corre o risco da gente falhar porque nós somos falhos. Mas tudo bem, sabe? É sobre a gente aprender, é sobre a gente testemunhar. E o Senhor não nos abandona em meio às nossas fraquezas ou às nossas falhas. O Senhor, Ele sempre está perto e Ele sempre está pronto para nos levantar e nos ajudar. Então é isso, gente. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Se por acaso você tem uma decisão importante para fazer, eu oro para que o Senhor ilumine a sua mente, que o Senhor te dê a direção que você necessita. E é isso, coloque diante dele porque ele vai te direcionar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!